Muito bem, meu amigo e minha amiga. Eu quero mais uma vez aqui, diretamente do meu canal do YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero, nesse exato momento, levar uma mensagem de fé até você, meu amigo. Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, indica mais pessoas, vamos levar a verdade até aqueles que não conhecem. Olha só o que diz aqui no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 30, diz assim: Jesus maior do que Abraão. Diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim e permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitas são as pessoas que querem chegar até Deus pedindo a pessoas que tinham uma posição aqui na terra, que assumiam um cargo aqui na terra, e muitas pessoas vivas pedem para aquelas pessoas que um dia serviram a Deus aqui na terra de alguma forma, para que Deus possa atender aquela pessoa. Meu amigo e minha amiga ouvinte, Deus só atende a mim e a você, ou a quem quer que seja, se for em nome do Filho amado dele, Jesus Cristo. Em outro nome não há resposta, só em Jesus. Aí ele diz: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Porque Jesus falou: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, sereis meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, preste atenção, por favor. Se você, meu amigo, se você vive na prática do pecado, você pode ter certeza de uma coisa: o pecado é que tem sido o seu Deus, é Ele que tem dominado você. Se você tem se rendido aos desejos da sua carne, então esse desejo tem sido o seu Deus. Portanto, o meu conselho para você é: arrependa-se, conserte-se com Deus, porque se você fizer assim, Deus vai perdoar você e você vai se tornar forte para vencer o seu eu. O seu pior inimigo é o seu eu. E ele diz mais: se pois o Filho vos libertar, o Filho é Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. Olha só existe libertação quando a pessoa encontra Jesus em espírito e em verdade. Enquanto Jesus, meu amigo, não entrar na sua vida, você não se liberta, seja do que for, do vício, da prostituição, da pornografia, da falsidade, da mentira, do engano, do pecado. Enquanto Jesus não entrar na sua vida, você não liberta. Você só será livre quando você buscar em Deus, aceitando o Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua alma. E ele diz mais: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. As pessoas diziam para Jesus que criam em Deus, porque eles acreditavam em Abraão, mas eles queriam matar Jesus. Jesus falou assim: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai.
Responderam-lhe e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, homem, que vos tenho falado a verdade, que Deus tem ouvido a Abraão, de Deus, a verdade de Deus. Tem ouvido Abraão. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da prostituição. Nós temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: pois, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olha só, meu amigo, as pessoas dizem que tem Deus como pai, mas eles queriam matar Jesus. Eu pergunto para você, quem tem Jesus, quem tem Deus, mata alguém, meu amigo? Não. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quando a pessoa causa quando a pessoa apresenta um desses sintomas, então é porque o pai dele não é Deus, é o diabo. Essa é a realidade clara. É duro de se ouvir, mas é a realidade. Jesus falou assim, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não acrediteis em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, quando você, ou eu, meu amigo, renunciamos a ouvir a palavra de Deus, ou quando nós não concordamos com a palavra de Deus, é porque nós não somos de Deus. Se nós não somos de Deus, nós não aceitamos o que a palavra fala contra o que a gente pensa, contra o que a gente faz, contra o que a gente é. Então ele diz, responderam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dizemos nós que tu és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco minha glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha o que Jesus determinou. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Como é que eu guardo a palavra de Deus, meu amigo? É quando eu faço o impossível para praticar o que eu leio, o que eu ouço e para fazer o que Deus me manda. Aí ele diz, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tendes demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não conheceis, mas eu conheço, e se disser que o não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas conheço
e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Então, meu amigo, antes de qualquer pessoa existir, antes de qualquer vida na terra, Jesus, ele é antes de tudo. Portanto, se você ler lá no livro de Gênesis, no início da Bíblia, no capítulo 1, quando Deus falou assim: façamos o nosso homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três juntos são o Criador de todas as coisas. Meu amigo e minha amiga, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, indica a mais pessoas, e vai aí um conselho para você: arrependa-se agora mesmo, abandone o pecado, aceite Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma. Se você tem desejo de alcançar a sua salvação, cuide da sua alma, pois você não sabe qual é o dia, nem qual é a hora. Eu também não sei a que hora Jesus vai pedir o fôlego da vida, o seu fôlego da vida. E aí, meu amigo, se você não estiver pronto, quando você se apresentar diante dele, vai ser uma grande decepção. Que Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa. Tenham todos uma boa tarde.